é uma aula bem abrangente, devido às crises convulsivas, os graus de epilepsia, as formas que se tem e vê na sociedade, né? Então, quando a gente vê um caso, um paciente ou um familiar se debatendo, a gente fala, tá com crise convulsiva, né? Puxa a língua dele, né? Não deixa esconder não que se tampa a via respiratória. Então, são casos recorrentes na sociedade. E na farmácia vende muito? Vende muito anticonvulsivante, certo? Então, é uma gama classe. Você vai ver que o anticonvulsivante, a gente não só trata crises convulsivas, né, epilepsias, a gente tem tipos de epilepsias diferentes, mas sim a gente trata também dores, ou também um AVE, um AVC, a gente utiliza também tratamentos. Por quê? Porque vocês vão ver que esses medicamentos, eles atingem vários tipos de canais. Então, são mediadores, são fármacos, né, que atuam em canais iônicos, moduladores de sinapse, muito importante, certo? Então, a farmacologia da neurotransmissão elétrica do anormal do sistema nervoso central é trabalhada com quem? Com os anticonvulsivantes, certo? O que é, então? Qual o impulso, né? O que vai modular? Então, o impulso nervoso, ele é modulado por canais iônicos. Lembra que a gente já conversou, já falou sobre a sinapse, né, do neurônio. Então, a modulação dos canais iônicos, a abertura dele para iniciar, então, um potencial de ação, e isso mantém a regularidade e atividade da rede neural, né? Lembra que a rede neural, ela é toda organizada. A gente tem os neurônios inibitórios e os neurônios excitatórios. Então, os neurônios inibitórios GABA são os principais do sistema nervoso central, e os de glicina, medular, então, muito importante saber diferenciar isso, sendo que, então, a rede neural GABA é a mais importante, por isso é onde a gente tem mais fármacos para trabalhar, né? E o receptor glutamato, né, que a gente já falou da via glutamérgica, a glutamérgica, né, então ela é excitatória, né, então isso é importante, então eu preciso de modulação desses sinais, então qualquer anormalidade da função dos canais iônicos, né, vai resultar em o quê? Uma rápida, síncrona e descontrolada propagação da atividade elétrica, que é o que a gente fala que é convulsão. Então, uma anormalidade, uma alteração desses canais, eu modifico toda a trama neural, toda a rede neural. E aí é onde eu venho a crise convulsiva. Então, a convulsão ela pode manifestar de várias causas, né? E tem vários sintomas. Às vezes, o paciente leva um choque, né? Um choque, recebe uma notícia ruim, ele pode dar uma crise convulsiva, né? Devido ao pane eletrônico que se tem. Então, na depressão, há pacientes que têm também uma crise convulsiva devido a essa pane, né, alterada. No TAG, né, no transtorno de ansiedade generalizada, pode-se ter. Então, eu vejo que tem ocasiões diferentes para ocasionar, né, a crise convulsiva. Então, eu pego um paciente e eu tenho que diferenciar. Ué, e para que servem então os anticonvulsivantes? A gente tem que diferenciar qual o tipo de crise convulsiva. Se ela é o quê? Parcial, focal, ou se ela é generalizada, primária, e a gente tem a generalizada secundária desenvolvendo de outras origens patológicas. Né? Então, a gente faz parcial primária, certo? Então, a convulsão isolada deve se distinguir de epilepsia, né? Então, distinguir, qual a diferença? Né? Que se refere à afecção de um indivíduo ter tendências a sofrer convulsões recorrentes. Exemplo, o paciente tem cisticercose, né? Aonde o cisticerco, que é aquele ovo da solitária, aloja em regiões cerebrais, massa no tecido periférico, e ali ocorre uma calcificação, então ali ocorre uma lesão naquela região. Pacientes que têm cisticercose costumam ter epilepsia, né, crises convulsivas, perdas naquela região, por causa que o organismo está tentando combater aquele patógeno, né, que é o cisticerco, que está atrapalhando, para eu
minimizar, né, meu sintoma, só porque eu tenho as crises. E aí eu tenho que diferenciar isso. Para isso que eu entro com anticonvulsivante, para tentar minimizar as crises convulsivas. Outra, paciente quando tem um parto, né, então vamos lá. Então, isso é, a mulher vai ter tem toda a gestação normal, aí ela tem uma hipertensão na gestação, ou tem uma pré-eclâmpsia, vai para o parto, tem uma gravidez de risco, aí ela começa a fazer o parto, demora lá no hospital, aí ocorre hipóxia, né, no cérebro da criança. Aí é onde é que ele fala que fica debilóide, a criança fica meio debilóide. E acontece desses pacientes terem muita crise convulsivas, que é epilepsia, que são convulsões recorrentes devido à hipóxia que ela teve durante o parto. Então, ela tem lesão neuronal. Então, percebe-se que toda crise convulsiva constante, por longo prazo, por isso que deve ser tratada rápida, né? Eu tenho morte neuronal. Então, eu tenho que tratar esse paciente. Cada vez que ele tem crise, passa-se mais de 5 minutos, eu tenho apoptose neuronal. Então, eu tenho que cuidar desse paciente. Eu tenho que levar o pronto-socorro, ir lá na farmácia. A gente tem que ligar para o SAMU, entendeu? Teve dentro da farmácia, liga, né? Liga para o SAMU, liga para o Corpo Bombeiro, que ele tem que ir o mais rápido para a urgência. Ótimo. Quais são os sintomas da convulsão? Varia de acordo com a localização. Como assim? Alterações pode ser o quê? Motores, que é aquele paciente que vai debater, certo? Então, é conforme aquela convulsão tônico-clônica. Então, aquele paciente que bate, que gira e mexe, né? Ele está tendo, então, o quê? Uma crise motora. Ele tem perca de consciência. Se você observar o olho dele, ele vai ter uma motilidade do olho. Ele perde a consciência momentânea, que quando ele acorda, ele não lembra nada que aconteceu. Ele só lembra do momento antes do acontecimento da crise. Então, às vezes ele cai no chão, se debate, você conversa com ele, pergunta, e aí? Não sei de nada. Para ele não aconteceu nada dessa crise, certo? Então, só quem está em volta que visualiza isso. Então, essa é uma convulsão tônico-clônica. Aí tem perca da consciência e ele tem alterações motoras. Eu tenho aquelas alterações não motoras, mas ele tem o quê? Perca do olfato, né? Da visão. É aquele paciente que dá aquela parada, ele não conversa, ou às vezes ele conversa e ele está fora do sentido, né? Então, é aquelas alterações paroxísticas, que é não motora, que é só aquelas sensitivas. Então, é um tipo de convulsão. Então, o paciente pode ter convulsão sem ser, então, aquela de debater, certo? E alterações da função da ordem superior. O que é? Emoção, memória, linguagem, discernimento, que começa a falar coisa com coisa. Então, a linguagem e discernimento, a memória, começa a retrair memórias antigas, né? Ou visualizar coisas com delírio, onde eu tenho que entrar, às vezes, pacientes que têm delírio, entrar com anticonvulsivantes, por causa de alterações no sistema límbico, no sistema de emoção e memória. Então, é importante eu diferenciar todos esses sintomas. Certo? E como é que é a fisiologia, então, do impulso elétrico? Baseia principalmente em 2 íons, canais de sódio e canais de potássio. 2 principais. Certo? Lembra que, então, eu vou, né, fazer uma abertura do canal de sódio, e aí eu vou ter o meu neurônio está polarizado, né? Polarizado que tem 2 polos diferentes. Então, abertura do canais de sódio, lento, começa a entrar, então, o sistema começa a ter uma alteração da descarga. Então, eu vou tendo alteração, eu vou tendo uma despolarização, e aí eu vou subindo. Ao despolarizar, né, então eu vou ter uma descarga repetida e sincrônica, que é a característica, né? Então, ele vai indo. Aí, o nível, né, do neurônio, quando eu tenho a despolarização, a hora que eu vou fazer a repolarização, normal, eu tenho um período refratário. Para que serve esse período refratário do neurônio? Eu fiz a repolarização, aí eu estou fazendo a repolarização e eu venho para a hiperpolarização. A hiperpolarização, ela pega esse período refratário. Para que serve isso? Para eu, o quê? Alterar a descarga repetida. Então, por isso que eu preciso do período refratário. Então, ao nível celular, o período refratário é induzido pela inativação do canal de sódio,
e pela hiperpolarização mediada por canais de potássio, que impede, então, a descarga repetida normal da célula. Então, isso é a fisiologia, o quê? Normal. Eu tenho que evitar a crise convulsiva. Qualquer alteração na abertura de canais, eu tenho, então, né, o quê? Uma crise convulsiva. Então, para isso, que eu preciso saber? Eu preciso saber, então, o quê? Como ocorre, então, a formação desse potencial? Eu tenho a fase de repouso, que é a fase polarizada. Aí eu tenho a abertura dos canais lentos de sódio. Lembra, potencial de ação inicia com canal de sódio. Questão de prova de concurso, né? O anestésio ele bloqueia qual canal que impede, então, a polarização, né? A despolarização, para não ter a sinapse. Canal de sódio, certo? Então, ele inibe o canal de sódio. Então, fase de repouso ou polarização é o equilíbrio entre o quê? Potássio e sódio intracelular, está polarizado. Eu faço a despolarização, que é um transporte passivo por difusão, entra sódio, a abertura dos canais de sódio, e depois, né, que abriu, então, os canais de sódio, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi entrando, foi entrando, foi entrando, eu vou ter que o quê? Uma grande quantidade de sódio dentro da célula, e eu tenho que alterar essa polaridade. Que jeito que eu altero? Pego o potássio e mando para fora. Então, a fase da repolarização é o transporte ativo por difusão e ativo, que é o fechamento do canal de sódio, abre o quê? O canal lento de potássio. E aí a bomba sódio-potássio faz a troca para fazer na parte da fazer a parte da hiperpolarização e transformar em parte polarizada. Então, a parte da hiperpolarização é o quê? Transporte passivo por difusão, entra-se cloro para estabilizar a voltagem, que é a troca, porque eu tenho grande quantidade de sódio dentro do neurônio e grande quantidade de potássio. Aí a bomba de sódio e potássio que a gente fala faz o quê? Faz essa troca. O potássio que está fora do neurônio joga-se para dentro e o sódio que está dentro joga-se para fora, para fazer essa troca. Mas enquanto eu estou tendo uma carga diferente, eu tenho quantidade de cloreto, de íons cloretos, que faz o quê? Que faz a estabilização de íons, né? De voltagem desse neurônio. Por isso que o cloro é importante, certo? Então, vamos ver um videozinho que demonstra basicamente isso, né? Então, a abertura do canal de sódio, fechamento do canal de sódio, abertura do canal de potássio, a bomba de sódio e potássio e hiperclorização.
certo? Então, a gente viu que a sinapse neuronal, ela se baseia, então, pela polaridade pelos íons, né? E isso mantém, então, a integridade do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso, ele tem o quê? Um circuito que é ativado, né? E um circuito que é inibitório, através dos neurônios GABA. Então, quando eu tenho uma inibição circundante, né, então tá mandando mensagem, meu neurônio tá mandando mensagem lá, ó. Agora a gente tá pensando, né, meu neurônio, ele emite, então, uma mensagem. Aí é o quê? Uma projetação excitatória, né, o amarelo claro, que é o neurônio A aqui, ó. Aí ele vem para os neurônios, né, proximais, como o B. Então, ele está mandando, que o circuito está mandando mensagem. Só porque eu tenho neurônios, né, ativados, também que ativam os interneurônios GABAérgicos, que é o C. Opa, então aqui, ó, a hora que eu tenho a propulsão de sinapse, meu neurônio vai mandar a mensagem, está vindo aqui, ó, então, dendrítico, corpo celular, axônio. Só porque quando ele vem, ele tem várias ramificações. Ele tem uma ramificação que estimula o B e ele continua a propulsão. Só porque ele tem uma ramificação que se também liga direto nos receptores, né, os dendritos, receptores de GABA, né, dos neurônios GABAérgicos. E aí esses neurônios GABAérgicos vão emitir inibitório paralisando, então. Opa, então eu tenho um circuito que ao mesmo tempo, né, eu tenho uma excitação e uma inibição. Então, esse ambiente inibitório, né, é o modo que os potenciais de ação são gerados nos neurônios, né? Então, ele faz, então, um controle, né, rápido, robusto, que é incapaz de ativar outros circuitos circundantes. Então, esse estimula, esse inibe. Esse estimula, esse inibe. E assim ele forma, então, a questão do circuito, certo? Então, quais são, então, os tipos de convulsão que são as patologias que são ocasionadas na alteração desse circuito? Então, nesse circuito, a gente tem alterações, pode ser o quê? Convulsão parcial, ou focais, ou generalizada, como a gente já disse, né? Então, independe de uma confusão, ou uma convulsão afetar um hemisfério ou dois hemisférios, né? Toda convulsão compartilha das características comuns de descargas sincrônicas anormais. Opa, então independe se ela é sensitiva, né, se ela é visual, se ela é olfatória, se ela, né, que são as questões para oxígeno, se elas são motora, todas elas se compartilham da mesma coisa, descarga sincrônica anormal. Então, para isso, um mecanismo protetor deve ser comprometido o quê? Em nível celular e nas redes, que é os anticonvulsivantes. Não importa o tipo de convulsão, os medicamentos são para tratar o mesmo sintomas, né? Ou os mesmos sintomas, perdão. O mesmo que, a mesma característica que está fazendo a desordem neuronal, que é a descarga sincronizada normal desses neurônios, certo? E como, então, é a convulsão focal, né, ou parcial? Inicia, então, no nível celular, com o aumento da atividade eletrônica, então está estimulando o neurônio, né? Aí ele faz uma sincronização com neurônios circundantes, laterais, e ele faz uma propagação com a rede adjacente do cérebro. Então, ele é uma transmissão geral para todos os outros. A convulsão são iniciadas com uma súbita despolarização, então está polarizado, faz uma despolarização dentro de um grupo de neurônios, né? Aí denominado o quê? Desvio despolarizante para oxígeno, né? Que dura em torno de 200 milissegundos e resulta numa geração anormal e rápida de potencial de ação. Essa descarga local pode ser visualizada num encefalograma como descarga intersticiais pontiagudas que identifica então a característica. Ué, como assim, então, que jeito que eu vou visualizar? Então, o foco convulsivo, esse paciente, eu vou olhar para ele está o quê? Ele está pasmo, paralisado. Quer dizer que aquele despolarização, ele aumenta o tempo de despolarização do neurônio, em vez para depois fazer a repolarização, que é o período que ele tem o quê? A sua convulsão. Eu tenho convulsão de 30 segundos, eu tenho convulsão de 1 minuto, eu tenho convulsão de 5 minutos. Tem vários tipos de convulsão, certo? Então, de tempos em convulsões. Então, a convulsão, eu vou determinar, sempre eu tenho que perguntar quanto tempo foi a convulsão dele. Por quê? Porque, às vezes,
A pessoa tem a convulsão, ela para. Aí eu falo, o que você falou mesmo? Então, ela tem um pequeno intervalo, né? Uma crise convulsiva focal pequena, de um intervalo bem pequeno. Então, às vezes, nem é tão perceptível, né? Na maioria das pessoas, se elas não observar. Então, é importante a verificação. Aí, que jeito que eu vou fazer? Eu vou fazer um encefalograma e eu identifico as descargas para determinar as convulsões focais. Porque quando é generalizado, que é aquelas tônico-clônico que o pessoal se debate, na epilepsia, é mais fácil identificar, né? Então, ele cai no chão, há uma crise, e aí você identifica. Quando é as focais, é mais difícil, às vezes o tempo é muito pequeno, então, às vezes, não percebe tanto. Certo, que jeito, então, vamos lá. Então, a convulsão focal, ela se inicia, então, na periferia, né? Então, na massa cinzenta, a gente tem regiões, então, pega na região de Wernicke, né? Região de Broca, região da linguagem, da fala, região de Uncus, regiões, né, periféricas do cérebro, que compromete, então, a sensibilidade, né? A parte sensitiva desses neurônios. Que jeito? Os neurônios têm uma descarga rápida que abre os canais NMDA, né, que são sensíveis à despolarização e acumulam o quê? Cálcio em suas terminações simpáticas, que leva à probabilidade da propagação do sinal e a sincronização local. Opa, então os receptores NMDA, né, de glutamato, muito importante, eles acumulam o quê? Cálcio. Então, um dos mecanismos de ação tem que ser inibir o quê? Cálcio. Né? Então, é um dos funcionamentos da inibição dos anticonvulsivantes. Então, o comprometimento mais significado é a inibição circundante ocorre na transdução GABAérgica, a diminuição da inibição mediada pelo GABA por suas causas de fatores exógenos, né, e ocorre a degeneração dos neurônios GABAérgicos com alternativos receptores, constitui o principal fator que auxilia na sincronização de um foco convulsivo. Então, as convulsões focais, ela pode tornar-se generalizadas, com crises convulsivas se debater, no meio da propagação, ao longo, né, de várias desconexões difusas, então ele vai tendo convulsão até ele tornar uma generalizada, e aí a gente fala que ela é o quê? Generalizada secundária, porque ela iniciou como focal e passou secundária, ou pode ser por uma outra patologia. Então, eu vejo a participação de neurônios glutaminérgicos e neurônios GABAérgicos para o desenvolvimento, então, da crise convulsiva. Certo? E que tipo de convulsões focais que eu tenho? Eu tenho sem alterações do estado mental, eu tenho com alteração do estado mental e convulsão focal generalizada secundária, que é onde eu tenho a perda da consciência, porque ela baseia-se principalmente com a generalizada, com a crise, né, motora. Então, nas alterações do estado, que é o mais se percebe nas focais, eu tenho a consciência preservada, mas ocorre uma parestesia, ou então luz, ou algumas alterações, né, movimento repetido do córtex, e aí eu tenho o quê? Uma alteração, ou na marcha, ou na visão, ou sensibilidade. Então, eu tenho o estado, então, mental, sem alteração do estado mental. Eu mantenho, aí você conversa com a pessoa, você pergunta a ela lembra dos outros, conversar com ela naquele momento, mas ela não lembra o que fez, mas ela lembra de você conversar com ela. Com a alteração do estado mental, né, eu vejo um automatismo involuntário, né, de movimentos repetidos, né, aí a memória já fica comprometida, e aí eu já tenho perca, né, e ela é precedida depois com áurea. Que áurea? Dor de cabeça. Ela vai ter uma dor muito forte, principalmente na região orbitária, e ele sente dor no fundo dos olhos. Então, normalmente, essa parte, ele sente muita dor, né? E a convulsão focal generalizada secundária é sempre precedida de dor. Ele tem perca da consciência, ele se debate, e depois ele tem uma dor muito forte de cabeça, que é onde a pessoa, quando ela cai no chão, a hora que ela acorda, ela começa a doer a cabeça tanto que os outros falam assim, não, bateu a cabeça no chão. Então, a dor precedida de áurea é o sintoma recorrente depois da tentar a estabilização, né? Lembra que essa convulsão, ela tem, então, uma sinapse anormal, é como se fosse um reset. Você pegar o seu computador e fazer um resetar ele e voltar. Então, quando volta,
aí eu tenho descargas neuronais de neurotransmissores diversos, e aí eu acabo modulando, então, os neurotransmissores da dor. A generalizada, né, ela se propaga para diversos tipos de região, né, centrais do cérebro, para ambos os hemisférios, então, tanto o direito como o esquerdo. E aí, eu tenho, então, três principais. A pequeno mal, que é a crise de ausência, que eu tenho um olhar parado, interrupção súbita e breve da consciência, né, e aí ele não tem dor de cabeça depois. Opa, observa, se você tem alguém na família, a pessoa vai ficar parada, aí ela tem uma interrupção breve, ela não fala com ninguém, né? E aí depois ela tem sintomas motores depois, estalados lábios, ou ficar piscando, e aí ela volta ao normal. Então a gente fala crise do mal, pequeno mal, né? Crise de pequeno mal. E a crise de grande mal, né? Que é a tônico-clônico. Sintomas conforme descrito anteriores, né? Que é a contração da musculatura e início abrupto. É de uma vez. A pessoa que cai no chão e começa a debater. Olha, e a crise mioclônica? Ela tem a contratura, né, que resulta numa queda, só porque ela é associada com doença sistêmica, ou com o ácido úrico, ou insuficiência hepática, ou degenerativa. Então, a mioclônica, ela tem associações com algumas patologias. Por isso que a pequeno mal e a grande mal são as principais que a gente visualiza. Qual é a classe farmacológica? Isso que a gente precisa saber, né, na farmácia, que é o que a gente dispensa bastante e que a gente tem que saber os diversos tipos de tratamento. Então, observa-se bem, a classe farmacológica, né, no que serve o mecanismo, é eficaz junto com os epiléticos, então depende da manipulação dos canais. Então, você vai ver que antiepilético junto com ele, e benzodiazepínico, barbitúrico, todos na classe junto para tratar o quê? Epilepsia, crise convulsiva. Olha, então aqui, fármacos que inibem o receptor de glutamato, fenobarbital está aqui, lembra que é um barbitúrico. Aí vem aqui, topiramato, que é um anticonvulsivante, rufinamida, né, felbamato, anticonvulsivantes. Fármacos que aumentam a inibição mediada pelo GABA, né, então vai aumenta a inibição mediada pelo GABA, diazepam, lorazepam, midazolam, barbitúrico, fenobarbital, vigabatrina e topiramato. Opa, observe que o topiramato ele atua no mecanismo que aumenta a inibição dos receptores GABA e que inibe os receptores de glutamato. Então, o topiramato está nos dois. Vamos lá, fármacos que inibem os canais de cálcio. Lembra lá dos NMDA, né, que faz abertura e precisa, então, faz abertura dos canais de cálcio. E o cálcio, então, faz a contratibilidades, né? Lembra que o cálcio, ele está em rompimento, né, de membranas, ele está, então, naquela contratibilidade das proteínas, né? Na musculatura, na quitina, ajuda o quê? Com o deslocamento da tropomiosina? Contração. Então, o cálcio, em geral, ele é um fator importante na contratibilidade. Inibe, então, os canais de cálcio. Quem? Ácido valproico, né? O depaqueno, o pessoal tá aí, gabapentina, pregabalina, topiramato e etoxuximida. Opa! Então, observe que o topiramato está aqui de novo. Fármacos que aumentam a inibição mediada pelos canais de sódio. Fenitoína, carbamazepina, lamotrigina e lacosamina. Então, esses daqui vão aumentar a inibição. Observe que todos estão inibindo, galera. Inibição mediada pelos canais de sódio. Inibição, né, inibe os canais de cálcio. Inibição, né, aumenta a inibição mediada pelo GABA. Inibe os receptores de glutamato. Então, observa que estão todos inibindo. Então, eu tenho aqui, ó, coloquei essas tabelas que delineam bem, professor, quem toma topiramato mais ou menos uns 4 anos? Deixa eu responder aqui. Se caso diminuir a dose, pode ocorrer convulsão? Nem sempre, porque nem sempre o topiramato que ele vai utilizar pode ser para convulsão. O que vocês vão ter que saber? Por que eu falei, então, passei o caso de fibromialgia? Porque ele pode, às vezes, estar utilizando para modular a dor, né, que depende da crise convulsiva. Ele, né, vou responder bem o seu caso, então, como convulsão, depois eu passo para a dor. Se ele diminuir a dose, ele vai chegar num limiar que vai ser o mínimo possível de concentração para fazer o efeito para inibir, então, a convulsão dele, certo? Porque ele toma 75 de manhã e 100 miligramas à noite.
Se ele reduzir, né, 50 miligramas de manhã, e aí ele reduz para 75 miligramas à noite, não teve crise convulsiva nenhuma, ele continuou tomando, ele continua tomando. Se ele reduzir mais um pouco, e aí ele depois ter crise convulsiva, ele achou a dosagem mínima que ele precisa para ter o efeito, certo? Por quê? Lembra que os medicamentos, eles têm a taquilaxia, né? O que é isso? É um grau de tolerância que chega no medicamento que o organismo acostuma. É o que acontece às vezes com o anticonvulsivante. Eles vão tomando, vão tomando, vão tomando, chega um certo tempo que o anticonvulsivante, nessa dosagem, não começa a fazer o efeito de segurar a crise convulsiva. Aí ele tem que aumentar ou trocar a classe. Quando ele está tomando já 4 anos, não deu, alterou nenhuma, o que o médico pode fazer? Tentar reduzir uma parte para achar a concentração mínima que mantém o quê? A integridade da sinapse eletrônica dos neurônios dele, certo? Então, ele pode passar por um de 50 miligramas pela manhã, 75 à noite. Né? Vai tomando, vai tomando. Ele lembra que a gente tem uma retroalimentação anterógrafo, principalmente com os neurônios GABAérgicos, né? Lembra das aulas que a gente teve. O que acontece? Ele vai ter, então, as retroalimentações, mandar a comunicação, para ele ter o circuito, a integração do circuito. Se aquela concentração mínima for possível de manter, mantém-se. Se der conta de diminuir mais, diminui. Se ele chegar a ter crise convulsiva, volta de novo para a dosagem antiga. Então, é teste. Não existe dosagem eficaz e saber qual que é a dosagem para cada um, certo? Então, quem você conhece aí, ou quem toma, né, o topiramato, você pode conversar com ele essa questão. Mínima dosagem um pouquinho, se ele vai ter alguma crise convulsiva, volta, retorna a dosagem que era antes, que era a mínima, e mantém por um tempo, certo? É o que pode fazer. Outra coisa, se a convulsão dele, né, for focal e vir com dor depois de cabeça, né? Então, às vezes, quem vem com aquela cefaleia em áurea, lembra que a gente já falou, né? Que chega com aquela dor que pensa que está explodindo a cabeça deles depois da crise convulsiva. O topiramato, ele ajuda também a combater essa dor, né? O que é essa dor? Ela modula canais de sódio, né? Por mais que ele não seja, né? Olha lá, vamos voltar, vou colocar aqui, ó. Topiramato, ele modula os canais de sódio, modula os canais de cálcio, modula o sistema GABAérgico e glutamato. Então, ele faz inibição do glutamato, ele aumenta a potência, então, do sistema GABAérgico, ele inibe o canal de cálcio e inibe o canal de sódio. Lembra que, para diminuir, então, a sinapse, eu vou usar e inibir o quê? Canal de sódio. É onde eu não tenho descarga sináptica, que eu, então, melhoro o limiar de dor. Então, eu aumento o limiar de dor do paciente, porque ele modula o tempo de abertura do canal de sódio. Então, deixa em estado mais polarizado por mais tempo. Então, o paciente não sente tanta dor. E aí, melhora a dor dele após crise também. E é onde esse sistema a gente acaba trabalhando e utilizando para tratar o quê? Dor. Paciente com fibromialgia, a gente tenta aumentar esse limiar de dor, inibindo, então, os canais de sódio, principalmente, né, que ele modula e melhora, então, a dor do paciente. Então, ó, pregabalina, tanto ele, né, como o cálcio. O que é o cálcio? Quando as dores são de contraturas, principalmente, e o sistema nervoso central, para não ter essa contratura, abertura do canal de cálcio, né, para os NMDA, que não vai aumentar a estimulação dos receptores de glutamato, né, e nem de contraturas, né, de vasos, então eu utilizo o quê? Pregabalina. Então você pode observar que os medicamentos para dor que a gente usa é gabapentina, que faz a utilização de aumentar o sistema GABAérgico e inibir o quê? O cálcio. Aí eu utilizo o quê? Pregabalina, gabapentina, tem os mesmos funcionamentos aqui. Ácido valproico a gente utiliza para modulação de dor, porque, ó, canais de cálcio tipo T, né, e sistema GABA. E ele também o quê? Inibe os canais de sódio. Então, ele mais o topiramato, a gente utiliza muito para dor, principalmente o topiramato, porque ele também inibe os receptores NDA e o canal de sódio. Por isso que quem tem fibromialgia, a gente utiliza mais o topiramato, né, do que a pregabalina e a gabapentina. O
pacientes com mais dores, a gente utiliza, tem melhor eficácia com topiramato. Tirando isso, ácido valproico. Então, o ácido valproico para epilepsia, a gente utiliza para tratar dor? Para tratar dor. É verdade que o topiramato serve também para insônia? Também para insônia. Por que para insônia? Lembra que o sistema GABA, eu vou aumentar mais o quê? A inibição dele. A gente precisa do sistema GABA. Quem que faz, ó? Lembra que na aula nossa, a gente teve uma aula dos benzodiazepínicos. O que os benzodiazepínicos faziam? Potencializava, né? Potencializava o sistema GABA. Induzia o sono, certo? Não é o que a gente faz, né, para tratamento, mas os hipnóticos, né, em geral, os benzodiazepínicos, ele o quê? Potencializa o quê? O sistema GABAérgico. O que eles fazem aqui, o topiramato? Ele aumenta a inibição, ele aumenta, então, o quê? O sistema GABA, né? Então, essa inibição do sistema GABA. O sistema GABA, ele vai fazer essa funcionalidade e vai induzir sono. Esse é o problema. Os pacientes que tomam esses medicamentos, a gente tem que achar a dosagem também para o quê? Para tratar e não dar sono demais, porque senão o paciente, questionamento, principalmente quem toma ácido valproico, né, aí o topiramato, letargia, o paciente fala assim, nossa, mas eu tô lento, tudo que eu vou fazer, nossa, mas uma preguiça, um sono. Esse é um dos problemas que a gente tem nos medicamentos anticonvulsivantes, né? A letargia, né? Aquele parado, a cabeça lenta demais, é um dos problemas que a gente tem com os anticonvulsivantes, que a gente tem que achar a dosagem que o paciente não sente tanto problema com essa dosagem que vai ser iniciada. Por isso que a gente tem que iniciar com a menor dosagem e ir aumentando. E o topiramato, ele serve também para insônia, né? Por que a gente não é a primeira escolha para insônia? Porque ele atinge outros receptores. E como a gente tem os hipnóticos, né, os benzodiazepínicos, né, ele modula o sistema GABA, que é o principal para tratamento de insônia, a gente já tem eles, então a gente inicia com eles junto com os antidepressivos, que modulam, então, a norepinefrina, a serotonina, né, e a dopamina, que já são importantes para controlar. Mas nisso aqui, eu também tenho o quê? Os medicamentos que são análogos da melatonina, que é produzida pela glândula pineal, que induz o sono, então, e o desligamento do sistema do sono e vigília, né? Lembra lá que a melatonina é importante, junto com o sistema GABA, né? Então, o sistema GABA, ele favorece, então, a produção dessa melatonina. Quando a gente vai envelhecendo, a glândula pineal, ela calcifica, diminui essa produção de melatonina. Então, quando a gente passa um medicamento, né, aquela melatonina que hoje está tendo até nessas casas de suplemento, para induzir sono, também para tratamento de insônia. Então, o topiramato a gente deixa mais para pacientes que têm insônia, quando ele tem enxaqueca associado com dor de cabeça, com insônia, aí a gente utiliza o topiramato, tá? Como preventivo. Os tratamentos de enxaqueca, quando a gente utiliza antidepressivo ou anticonvulsivantes, são para tratamento preventivo, para não ter a crise da enxaqueca. Que a crise da enxaqueca, vocês viram que a gente tem que utilizar os triptanos, né, e os ergotaminas, né? Além, às vezes, se for com salvas, né, com oxigênio, com o paciente, anti-inflamatório, não esteroidal, e aí vai, a gente já conversou essa parte da enxaqueca. Então, quando eu vou tratar o paciente que ele tem insônia, e devido à insônia dele, ele tem cefaleia ou enxaqueca, eu utilizo topiramato, que já me ajuda a tratar os dois. Tá bom, Vitor? Certo. E os fármacos que aumentam a inibição mediada pelo canal de sódio, né? Então, a gente tem a fentoína, carbamazepina, lamtrogina, lacosamina e ácido valproico. Hoje, a gente está utilizando o quê? Lamtrogina, né? Lamotrigina, para tratar o quê? Depressão. Então, já tem se utilizado bastante a lamtrigina para tratar a depressão, porque eles inibem, então, os canais de sódio, a promoção, então, da indução da sinapse, e ele melhora o sono. Então, quando foi fazer, né, o eletroencefalograma, ele vai modular, então, essas ondas, as ondas durante o sono do paciente. Então, você vai dormir lá na clínica,
Aí ele vai olhar lá, então ele vai ver as ondas. Então, os ondas de sonolenta, eu vou ter picos. E esses picos a gente vê aqui, ó, atividade de canais de sódio regulados por voltagem, né? E atividade de canais o quê? De cálcio do tipo T. Então, eu vejo, então, quais são os canais que são liberados, né, disparo talâmico, aonde eu vou utilizar o quê? O medicamento que atinge, então, os canais de cálcio tipo T e os de sódio, certo? Então, é a forma de tratar corretamente as crises, né, que o paciente tem, ou tratar a insônia do paciente. Então, eu trato a insônia quando eu faço, levo ele dorme lá na clínica, eu vejo tipos de ondas que ele está tendo, e aí eu vou direcionar o meu tratamento. Porque os canais só podem levar na inativação e aumentando, assim, a inibição dos níveis de única célula. E aí eu vou utilizar os medicamentos. Então, carbamazepina, lamotrigina, lacosamina e ácido valproico eles modulam e são utilizados também, né, em tratamento até de insônia. Eu vejo aqui, então, ó, observa, eu tenho aqui o neurônio. O neurônio, então, o felbamato, então, esse liga aqui, ó, nos receptores NMDA, né, gabapentina, receptores de cálcio. Então, ó, quando eu tenho aqui, ó, GABAérgico, lembra que eu tenho o aumento da permeabilidade do cloro, né, para dentro. Então, barbitúricos, benzodiazepínicos, eles vão, o quê? Se ligar aqui nos receptores, potencializando, então, a abertura do canal e aumentando, assim, né, então, aumenta a inibição do GABA, né, então, que vai diminuir a promoção da sinapse, a continuação da sinapse. Então, eu vejo a ligação, e a fentoína, carbamazepina e lamotrigina, ela se liga em receptores, então, de sódio, que vão regular, então, a voltagem. Lembra que se abre o canal de sódio, os outros canais que são dependentes de voltagem se abrem também, e assim continua a sinapse. Então, eu observo, então, a ligação entre cada um dos fármacos, e eu vejo como ele vai diminuir a excitabilidade neuronal, certo? Então, gabapentina diminui a liberação do neurotransmissor, né, inibe o canal de cálcio ativado por voltar dependência. Então, é o resumo em base, tá aqui lateral, do que eu falei de cada ligação do receptor do fármaco. E o ácido valproico, né? O ácido valproico, ele tá vendo, opa, tá vendo o corpo celular, certo? Ele vai ligar, então, no corpo celular, né, no canal de cálcio tipo T, fazendo bloqueamento. Então, ele já liga e modula diretamente. O que acontece no corpo celular do neurônio? É onde ele tem um núcleo, e é onde ele faz transmissões, ele faz promoção e formação de proteínas, né? Então, muito importante. Por isso que hoje o ácido valproico a gente está usando para vários tipos de tratamento, porque ele se liga diretamente no corpo medular, né? A gente não trata somente o que? Epilepsia. Pacientes que têm enxaquecas, a gente trata também com ácido valproico, porque ele está diretamente modulando no corpo celular do neurônio, e isso é importante, né? Então, para fazer o tratamento. Assim, a gente consegue, então, modular, né, células talâmicas, células corticais, e os fármacos têm atuações melhores para diminuir. Uai, e aí eu tenho, então, um antiepilético aqui. Opa, então, antiepilético, anticrise convulsiva, né, tá aqui, ó, ligando. Eu vou inibir, então, diretamente no corpo celular. Esse alvo é muito importante. Vocês vão ver diversos tratamentos do ácido valproico, tá bom, né? Certo. Se eu tenho, hoje, o que a gente se trata? Se a dor é modulada principalmente por canais, né, voltando lá, eu vou ter que o quê? Utilizar inibição, né, modulação, para trabalhar. Eu vou agora lembrando agora, o ácido valproico, né, é um dos medicamentos anticonvulsivantes que a gente se trata, utiliza após acidente vascular cerebral. Ué, por quê? No acidente vascular cerebral, eu tenho apoptose, morte de neurônios, né? Quando eu utilizo, então eu tenho uma excitabilidade em outros neurônios depois. O que se perceberam? Que quando tem a utilização de ácido valproico, ele modula e ajuda a alterar a sinapse, que ajuda a plasticidade do neurônio e ele melhorar a formação neuronal, até da rede, da trama neuronal. Então, é um dos fármacos que utiliza após acidente vascular cerebral.
certo? Então, o ácido valproico hoje está utilizando para várias coisas. Umas está sendo para essa a funcionalidade. Outra, para enxaqueca também, né? Aquela enxaqueca atípica que não descobre, também é utilizado. E outra eu posso utilizar para fibromialgia, do mesmo jeito que o topiramata, a pregabalina, que atua em canais, porque ele atua no canal de sódio. Além do canal de cálcio, tipo T, eu também atuo no canal de sódio, só porque ele atua diretamente no corpo celular. E isso é muito importante, que eu tenha transcrição gênica dentro do neurônio no corpo celular, para modulação de sinapses e para correção de proteínas. Depois a gente vai ver sobre o Alzheimer, você vai ver que a gente tem uma proteína corretora da proteína, que é a proteína tal, né, dos microtúbulos, que faz a correção. E isso é feito, então, pela transcrição do neurônio, né, na parte, então, nuclear, e o ácido valproico, ele é um dos tratamentos que pode utilizar junto com Alzheimer, né? A gente tem outros anticolinérgicos, tratamento utilizado para Alzheimer, e esse é um deles, tá? O ácido valproico tem associação. Então, hoje está utilizando muito ácido valproico para várias funcionalidades, não só para crise convulsiva, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Queria passar para vocês o quê?